Parte 16. Espere, Meredith. Ouvi alguém gritar. Mary, espere. Quando me virei, vi Lully com o cabelo escuro, emaranhado, zigue-zaguear entre as barracas. O que foi? Perguntei. Me desculpe, soltou ela. Sei que é tarde, muito tarde, mas me desculpe por ter sido tão escrota pelo que falei no banheiro sobre você ter largado a gente pelo bem. Está fazendo o mesmo com o It e que ele iria terminar com você. Falou com um suspiro. E me desculpa mesmo por mandar você ir embora depois de se desculpar. Eu sei que Claire era minha amiga, mas era sua irmã. Doeu ser ignorada esses meses todos. E sei que você queria ter lidado melhor com isso, mas ela era sua irmã. Nem imagino se eu perdesse Jake, disse sacudindo a cabeça. Nem imagino. Meus olhos ficaram marejados de novo. Obrigada, sussurrei. Obrigada, Lully. Isso é muito importante para mim. Espero. Continuei suspirando. Espero que a gente possa voltar a ser amiga. Lully me olhou. Mocinha, somos amigas. Sorri. Amigas para sempre. É, para sempre. Falou e olhou ao redor. E agora? Cadê seu namorado não tão secreto? Ah, falei e meu sorriso murchou. A gente já se despediu. À noite, eu e o It tínhamos finalmente nos vestidos, dobrado a manta e voltado devagar para as casas de mãos dadas. Ao chegar diante do anexo, ele tinha me abraçado com força e por muito tempo, a ponto de me levantar do chão por um momento. Não nos beijamos, só nos abraçamos. Tchau, ele murmurara. Tchau, eu murmurara de volta. Em seguida, eu vira voltar a choupana, de mãos nos bolsos, olhando as estrelas. Se despediram? Perguntou Lully. Vocês se despediram ontem? Isso, confirmei. Hoje teria doído demais. Minha amiga levantou a mão. Se despediram por enquanto ou de vez? De vez, sussurrei, com um nó no estômago. Acabou a semana, Lully. Acabou o casamento. Meredith, exclamou Lully incrédula, está de brincadeira. Eu balancei a cabeça em negação. Ela também. Você às vezes é muito irritante. Todo mundo que tem olhos viu como vocês dois estavam se apaixonando. Pelo amor de Deus, eu soube que você dormiu na cama dele todas as noites dessa semana, disse ela e me olhou. Foi ousado, por sinal. Pois é. O It e a gente está totalmente emaranhado, Lully sorriu. Viu? É isso que quis dizer. Vocês estão longe de acabar. Mas ele vai para a Nova Zelândia, exclamei. Vou passar o ano todo do outro lado do mundo. E sim, me convidou para ir junto, mas não sei. A gente só se conhece há uma semana. Tenho que ficar lembrando que a gente só se conhece há uma semana. E daí, vá com ele. Eu fico aqui e namoro ele assim mesmo, disse ela e riu. Aposto que ele ama falar por FaceTime e você vai melhorar nesse assunto. Senti os olhos arderem. Não sei, Lully. Meredith, fala sério, disse ela. É a sua chance. É a sua chance. Eu me lembrei de Michael na festa, contando sobre quase ter perdido a chance com Sarah. Agora aqui estamos, disseram. Aqui estamos todos. Meu coração acelerou. Se quiser o It, pensei, corra atrás. Fui correndo até a choupana, mas ao esbarrar na porta de It, descobri o quarto vazio. Sem roupa de cama, sem nada na mesa da cabeceira, na cômoda, nem no armário. Inteiramente vazio. Senti o peito apertado, tentando lembrar se ele me dissera quando planejava ir embora. O pai dele e os Dupré ainda estavam na fazenda. Então, onde estaria ele? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Nossa Senhora, disse Gavin. A dobradiça da porta dele rangeu quando abri. Qual é a de vocês para esse negócio de entrar sem bater? Ele se sentou na cama e notei que não estava sozinho. Daniele puxou o edredom para se cobrir. Whit não está no quarto? Falei com a voz falhando. Não deve estar mesmo. Ele foi pegar a balsa, respondeu Gavin, massageando a testa. Acho que vai voltar para Vermont. Fiquei boquiaberta. Como é que é? Ele foi embora, disse Daniele com um tom que indicava que me queria fora dali e eu entendi o motivo. Ele vai pegar a balsa da manhã. A mãe vai buscá-lo em Falmouth e seguir de carro para Vermont, tá? Tá. Fiz que sim e dei meia volta rapidamente. Tanto Gavin quanto Daniele gemeram de dor quando deixei a porta bater. Todo mundo estava de ressaca. Lully, falei quando ela atendeu o celular. Me encontre na garagem dos trastores? Vamos precisar do Jeep.
Por que não manda mensagem? Gritou Lully mais alto que o uivo do vento, enquanto o jipe velho de pestana corria pela estrada da fazenda. Ela estava dirigindo, minhas mãos estavam tremendo demais para segurar o volante ou passar a marcha. Porque apaguei o número dele, respondi. Depois de me despedir de Witch, eu tinha desabado na cama de Claire e apagado o contato, antes de chorar no travesseiro. Mesmo depois de tanta dúvida, achara que cortar todos os laços seria melhor para mim. Estava arrependida. E no Instagram? Perguntou Lully. Manda uma DM. Não está carregando, falei esganiçada. O app não está carregando. Fechei o Instagram e conferi o cronograma das balsas de novo. Eram 10h15. O barco mais recente saíra às 10, mas outro sairia dali a 20 minutos. Eu torcia para ser aquele de Witch. Olhei o velocímetro do jipe. Pouco mais de 40 km por hora. Não pareciam ser nem 10. Corre! Falei com o coração a mil. Por favor, Lully, acelera. Ela levantou a sobrancelha. Acelero? Sim, concordei rápido. Acelera. Ainda fiz uma careta quando ela pisou fundo, mas foi melhor do que no começo da semana. Lully dirigia bem. A gente dirigia junta desde antes de tirar a carteira. Pestana ensinara bem, ela estava sóbria e comandava o carro com segurança. Eu tinha absoluta certeza que nada aconteceria. Lula se ateve ao limite de velocidade a caminho do porto e minhas pernas iam tremendo sem parar. Obviamente, ainda assim parávamos em todos os sinais vermelhos. O que você vai dizer? Perguntou ela em um dos sinais. Não sei, falei rangendo os dentes, só precisamos chegar. E se ele já estiver no barco? Aí eu vou comprar um bilhete. Comecei antes de cobrir o rosto com as mãos. Poxa, minha carteira está na mochila, no Raptor. Relaxa, disse Lula, estou com a minha e contei umas gorjetas do Jake. Eu me chipei por cima do console do Jeep e beijei a bochecha dela. Amém. Quando chegamos ao porto, a Steamship Authority estava um caos de tão lotada. E todos os carros esperavam para embarcar na Daysland Hall. Caiaques amarrados em cima de Volvos, Range Rovers carregados de malas e cadeiras de praias, bicicletas penduradas em SUVs imensos, até o Angles conversível estava lá, mas não pulsava a música deles, todos lamentando a partida. Boa sorte, disse Lully quando eu soltei o cinto e saltei do jipe. Os carros estavam começando a subir a rampa e eu dei uma olhada rápida na fila de pedestres. Tinha gente subindo na balsa, mas não notei um menino loiro ali. Bom, pensei, lá vamos nós. Entrei correndo na Steamship Authority e encontrei uma fila de gente que queria comprar bilhetes de último minuto. Fiquei enjoada de esperar e quando finalmente chegou minha vez, meu coração estava batendo tão forte que nem consegui falar. Simplesmente joguei umas notas no balcão até fazer isso foi confuso. A zona de pedestres ainda não tinha fechado, mas de tanto pânico eu temia não ter tempo de embarcar. Espera, gritei, me espera! O cobrador riu. Bem na hora. Sorri para ele e subi correndo a rampa para entrar na balsa. Se Witch não estivesse ali, eu esperaria meus pais do outro lado. Lully explicaria tudo para eles. Não, Jeffrey, ainda não, disse uma mulher enquanto eu abria caminho entre os carros. Preciso soltar meu cinto. Está de brincadeira, Becca, disse outra pessoa. Esqueceu o carregador em casa? Esqueceu o carregador em casa? Cheguei à escada e subi voando. No convés, pensei, se estiver aqui, ele estará no convés superior. Uma brisa fresca me envolveu quando emergi lá em cima e as nuvens se abriram para o sol brilhar. Era a magia de Claire. Senti o calor nas costas. Montes de famílias enchiam os assentos e perto da grade crianças se esticavam para olhar pelo binóculo imenso. Senti um frio na barriga. Ali estava ele, alto e magro, de cabelo duro de maresia, calça jeans, tênis desamarrados e uma camiseta azul clara conhecida, que dizia, agora ela é do pré, nas costas. O tecido esvoaçava ao vento e os meus olhos ficaram marejados na mesma hora. Pestanejei para afastar as lágrimas e, mesmo sem saber o que dizer, avancei. Enquanto eu atravessava o convés, uma menininha puxou a camisa de Witch e apontou os binóculos. Ela queria olhar. E o vi sorrir e abrir espaço. Ele recostou na grade, olhou para o mar, suou a buzina da balsa. Respirei fundo e então agi. Ei, Stephen! Gritei. E 2 segundos depois cheguei ao lado dele. Sorri, peguei a mão dele e falei. Me fale da Nova Zelândia. 1 ano depois. Epílogo.
As tortas saíam às 2. Era uma linda tarde de julho, o céu azul vivo, com nuvens brancas fofas como algodão. Depois de acabar meu turno na livraria, olhei o celular e vi uma mensagem. Que horas é para chegar? Revirei os olhos e respondi. Você já fez isso antes. 1h50. Ele respondeu enquanto eu subia na bicicleta. Brincadeira, relaxa. Eram 1h53 quando saí da ciclovia e a Morning Glory apareceu. Os hectares infinitos de campos verdes e a casca vasta de cedro cerrada por flores, jardins, crianças e mesas de piquenique lotadas. Suor escorreu pelas minhas costas por causa das pedaladas e meu coração estava acelerado. Eu esperava que ele já estivesse lá dentro. A concorrência era acirrada. Mas claro que não estava. Michael, gritei batendo os pés pelo estacionamento de cascata. Que história é essa? Ele estava ocupado exibindo o carro. Era um 1973 International Harvest Coach, o melhor carro de praia. Nosso carro da ilha, ele chamava. Ele cumprimentou os novos fãs do carro antes de vir correndo. Eu praticamente o arrastei para dentro da casa, onde claramente clientes circulavam entre as comidas e olhavam discretamente o mostruário de tortas ainda vazio. Não entendi por que precisamos fazer isso, disse ele enquanto eu posicionava o corpo de jogador de futebol americano dele como bloqueio para a inevitável debandada. Achei que uma das vantagens fosse só se sobrar. Falei inclinando a cabeça para admirar o trabalho. As tortas nunca sobram. Ele fez que sim, então levantou os braços e estalou os dedos. Os confeiteiros estavam saindo com as tortas, e o cheiro doce de açúcar e frutas chegava a nós pelos ventos. Grupos de pessoas avançavam no mostruário, predadores de olho na presa. Faça sua mágica, murmurou ele. E você, a sua. Falei antes de me ajoelhar. Licença. Exclamei, engateando entre os clientes na minha frente. Licença, acho que perdi um brinco. Minha avó me deu de aniversário, é uma herança de família. Michael assobiou quando voltei com 4 tortas inteiras. Blueberry, maçã, pêssego e, é claro, morango com ruibá. Em seguida, andamos pela loja, buscamos outras coisas necessárias para o jantar de família anual de pestana e docinho. 2 dúzias de espigas de milho, alface, tomates imensos, pimentões, cebolas roxas, mussarela e pão de abobrinha. Meu pai tinha acabado com o de casa de manhã. Posso dirigir na volta? Perguntei na fila do caixa. Pode, disse Michael, se prometer não ir na velocidade da luz. Eu olhei Michael. Foi só 8 quilômetros além do limite. Meredith, a multa disse que foi 25. Eu não estava dirigindo. Ele deu de ombros, mas foi cúmplice. Eu sorri. Pravika, Jake e eu tínhamos buscado encomendas na Mad Marta poucas semanas antes. E precisamos voltar correndo para o sorvete não derreter. Um policial tinha nos pegado logo antes de chegarmos à estrada da fazenda. Como nunca tinha sido pega pela polícia, Pravika ficara muda, enquanto Jake entregava a carteira e eu tirava os documentos do porta-luvas. Pestana depois nos passaram um sermão. Olha, esse carro é meu bebê, disse Michael. Eu bufei. Não deixe Sarah ouvir isso. Ela sabe o que quero dizer. Falou, mas o resto sumiu. Finalmente tínhamos virado uma curva na fila e meu coração falhou. E depois voltou. Stephen, gritei, e o funcionário no segundo caixa me olhou. Cabelo volumoso e claro, olhos turquesas brilhantes, pele queimada de sol e aquele maldito sorriso torto. Michael suspirou e foi até o caixa do irmão. Juro que nunca vou me acostumar. Ninguém, sério, ninguém mais chama ele assim. E ninguém deveria, falei rindo. Meu apelido especial para Stephen não era apelido nenhum. Então o negócio agora é esse. Ele tinha perguntado meses antes. Não sou mais o It. Quem é o It? Eu respondera. Estávamos em Vermont, 5 dias antes de ele partir para a Nova Zelândia. Ele tinha começado a fazer cócegas em mim no sofá da família. Tá, dissera enquanto eu ria. Tá, repetira com os dedos cutucando meu tronco, mas só para você, matadora. O que você está fazendo aqui? Perguntei, vendo passar as compras. Não tinha sujeira nenhuma na camiseta azul da Morning Glory. Normalmente, Stephen trabalhava no campo. Alguém ficou doente e não veio, então precisavam de uma mãozinha na hora do pico. Ah, arrasou, falou com os olhos brilhando. 4 tortas. Que você poderia ter tranquilamente separado e levado para casa, disse Michael seco. Isso é proibido. Não deveria ser, resmungou Michael. Ajudei a guardar a comida nas sacolas
E mesmo com o desconto de funcionário de Step, pensei no ditado famoso de Pestana. É impossível sair da Morning Glory com tortas e uma conta de menos de $100. Espere, disse Step antes de irmos. Esqueceu uma coisa. Não, eu peguei a notinha, disse Michael, mas eu sorri e entreguei as sacolas para ele para poder abraçar Step. Você é muito afetuosa, murmurou ele depois de eu me esticar para dar 3 beijinhos rápidos no rosto dele. Eu não sabia o porquê, mas eram sempre 3. Uma não bastava. Eu sei, falei tranquila, abraçando ele pela cintura. Já me disseram isso uma vez. Michael tossiu. Falta de profissionalismo, Itri. Steph me soltou e piscou. Vou ser muito afetuoso depois. Pisquei de volta. Sabe onde estarei. Michael me deixou dirigir. Botamos a bicicleta na mala e, para mostrar que eu estava levando aquilo a sério, prendi o cabelo em um rabo de cavalo e botei com um gesto dramático os óculos de aviador esquecidos de pestana. Vamos dar no pé dessa fazenda, falei. Ele riu. Você é muito bobo. Ajeitei o boné do Hamilton antes de virar a chave e dar ré devagar. Eu tinha acabado de acabar meu primeiro ano de faculdade. Quando encontrar Step na balsa naquele verão, tudo se encaixara. Ele estava doido para ir embora por uma aventura, mas eu não. Pelo menos ainda não. Ir a outro continente não resolveria meus problemas. Eu sabia que precisava lidar com eles em casa, com meus pais por perto, se necessário. Eu precisava fazer faculdade lá perto ou queria fazer faculdade lá perto? As duas coisas decidiram. Meus pais tinham ficado aliviados com a minha sugestão de fazer compras para o alojamento. E, claro, Pestana e Docinho apoiaram minha decisão. Eu amava Hamilton, amava muito mesmo. O grupo que me orientara ao chegar na faculdade tinha continuado a almoçar comigo muito depois da primeira semana e virado um grupo de amigos íntimos. Alguns deles tinham visitado Vineyard no mês anterior. Eba, Luli, tinha dito quando eu e ela o buscamos na balsa, lembrando a visita que ela fizera a Hamilton em abril. Que bom ver você aqui. Havia vantagens em morar perto dos meus pais. Se precisasse lavar roupa, podia esquecer as lavanderias e ir até em casa. E meus amigos adoravam juntar comida caseira na casa dos meus pais de vez em quando. Minha mãe sempre ficava feliz de cozinhar para um bando de gente. Ela me mandava mensagem. Vou experimentar uma receita nova de lasanha. Me disse alguém aí se interessar. Eu tinha poucas reclamações. Só que sentia saudade de Stephen. Sentia muita saudade. Você não vai? Eu dissera na última despedida de Vermont, parado diante do Raptor com a cabeça enfiada na camisa dele. Você não vai. Semana que vem vai me visitar em Clinton, de preferência com balas de açúcar de bordo. Ele tinha rido. Você vai dizer isso para si mesmo pelos próprios 9 meses? Eu tinha batido a cabeça no peito dele. Vou tentar. A distância era ainda pior do que eu imaginara. A gente se comunicava de todas as formas possíveis, mas às vezes parecia impossível. Eu estava sentada no salão do alojamento no FaceTime com ele até às 8 da manhã e chorava no chuveiro antes de ir tomar café. Ela está na fossa do Stephen, diziam minhas colegas. Porém, havia também surpresas do Stephen. Sem avisos, pacotes chegavam pelo correio com meu nome escrito em maiúsculas. A letra dele parava no meu coração. Meus preferidos incluíam lembrancinhas da viagem, um diário de couro que sempre continha uma carta nova para mim, e uma camiseta desbotada, uma camisa de flanela de manga comprida com cheiro dele. O shampoo de laranja, sabão, suor e algum cheiro novo daquelas terras. Eu sempre dormia com a camiseta e me embrulhava na flanela durante o dia, até que tivessem meu cheiro, quando as devolvia com a minha própria carta no diário. A gente acabou preenchendo vários cadernos, com cartas, desenhos, adesivos, letras de música, poemas ruins. Eu dissera que o amava pela primeira vez em um caderno. Eu te amo, Steph. Eu te adoro, mas te amo ainda mais. Eu também te amo, matadora. Disse ele um dia ao telefone e eu sorrira, sabendo que finalmente tinha recebido o caderno. Te adoro, mas te amo ainda mais. Porém, nada tinha sido melhor do que as férias da primavera. Hamilton nos dera 2 semanas de folga que eu passara explorando a Austrália com ele. Já faziam 7 meses de distância. Stephen tinha rido quando me jogara no colo dele no aeroporto e enfiara as mãos em seu cabelo. Ele me abraçara com força. Nem imagina a saudade que senti de você escalar em mim. Então, tínhamos sido o casal mais insuportável do Instagram, tirando fotos juntos pela Austrália e pelas lindas paisagens, sem legenda, além de hashtag amarrada no Twitter.
Na primeira foto vieram o comentário de @mpdnola. Nossa senhora, voltou. E depois a resposta de @Sarah_Jane. Voltou sim, e melhor do que nunca. Quando chegar a hora de ir embora, nenhum de nós nos soltara, e eu prometer estar no aeroporto de Nova Orleans para recebê-lo de volta em maio, porque naquela cidade era outro medo que eu conquistara. Sarah e Michael tinham feito um jantar de ação de graças e eu tinha adorado. Tá, que bom, dissera Steph aliviada. Aí, gemer, agora eu tenho que voltar às melancolias de Meredith. Calafrios tinham subido pelo meu pescoço. Espera aí, eu dissera me afastando para olhar. O que são as melancolias de Meredith? Voltei as tortas na bancada da cozinha do anexo e troquei a roupa para vestir um biquíni comprado na Austrália. O restante dos meus amigos ainda estavam trabalhando, então arrumei uma bolsa e fui à praia secreta. Locke, Clarabelle e alguns outros cachorros passaram correndo e latindo por mim, seguindo o cheiro de alguma coisa. Era claro que o lago Paco estava deserto. Desenrolei a canga e me cobri de filtro solar antes de me instalar e tirar um diário da bolsa. Aquele não estava cheio de cartas de Steph. Aquele continha apenas minha letra. Ele tinha me inspirado. Se podia mandar cartas para ele, podia escrever cartas para qualquer um. Clary tinha uma coleção adorada de canetas tinteiro, então eu usava apenas elas e marcava a data em tinta azul escura. Querida Clary, escrevi. Por algum motivo, hoje pensei em todas aquelas caças ao tesouro no Paco que fazíamos quando pequenas. Lembra que Pestana guiava as pistas? E aquele mapa da fazenda que desenhamos juntas? Nunca vou esquecer as férias quando eu não escrevia para ela todo dia, só quando sentia mais saudades. Minha terapeuta tinha me ajudado a entender que, onde quer que Claire estivesse lendo meus livros, sempre seria minha irmã. Nada seria capaz de nos separar de verdade. Cada carta era uma memória, o que me ocorria no momento, e eu sempre assinava assim, mandando amor de todo e qualquer lugar. Mary. Depois guardei o diário na bolsa e nadei até a plataforma do lago. As tábuas de madeiras gastas estavam aquecidas pelo sol, então me estiquei e fechei os olhos. Parecia que eu só estava dormindo havia 5 minutos quando senti água respingar nos meus dedos. Mexi os pés, mas não acordei plenamente, até que senti de novo, e de novo, e de novo. Stephen, exclamei me sentando e notei que estava sozinha. Boa tentativa, falei me virando de barriga para baixo e me arrastando até a beirada. Sei que você está aí. Ainda assim, gritei quando ele irrompeu na superfície, a cabeça surgindo da água. Ele riu de mim e eu levantei os punhos como se fosse socá-los. Assustei você? Falou? Não assustei? Como você já voltou? Perguntei. Stephen franziu a testa. O trabalho já acabou faz tempo, disse ele olhando o céu. O sol que descia devagar. Todo mundo já voltou. Ah, então eu tinha sim, dormido mais de 5 minutos. Senti a barriga revirar e Stephen manteve a mão no meu joelho enquanto mexia as pernas debaixo d'água. Escrevi para Claire, falei, passando os dedos pelo cabelo molhado dele. Mais cedo, escrevi uma carta no meu diário. Ele fez que sim com a cabeça. Imaginei, visto o que vai acontecer hoje. Ele parou de falar e virou a mão. Peguei a mão dele para entrelaçar nossos dedos. Fiquei em silêncio até o sol baixar visivelmente no céu. Levantei nossas mãos e beijei os dedos deles. É melhor a gente ir. Falei entrando na água fria ao lado dele. Estão nos esperando. É, disse ele, mas primeiro eu mergulhei antes dele me beijar, e as bolhas de gargalhada subiram à superfície quando ele também mergulhou e me abraçou. Então me desvencilhei e alcancei a orla antes dele. Corre! Gritei. Se a gente se atrasar, vai precisar lavar louça. A cozinha estava lotada, então saí com a bebê. Uma das mantas de docinho estava estendida no gramado e eu me sentei ali para niná-la. Nós duas sorrimos, era uma bebê muito sorridente. Vou ensinar tudo a você, falei. Vou ensinar tudo que há para saber sobre a fazenda e vamos nos divertir juntas. Só se passou 1 minuto até ouvirmos a voz dela. Meu Deus do céu, cadê ela? Gritou Sara de dentro da casa pelas janelas que estavam quase todas abertas para deixar entrar a brisa. Cadê a Claire? Acho que está lá fora com a minha noiva, disse Stephen. Whit, meu bem, não funciona bem assim, disse Docinho. Por que não? Meredith é madrinha da Claire e eu sou o padrinho. Somos padrinhos dela. Me parece lógico. Falou e hesitou. Além do mais, Mary já me chamou de noivo muitas vezes. Foi um sonho, gritei para ele e todo mundo riu. Foi uma vez, um sonho. Mesmo assim, disse Steph, você não adoraria me ter como neto, Docinho? Eu corei e imaginei que minha avó também corava. Ela era apaixonada por Steph.
Ele estava morando num casarão no momento e toda manhã ela fazia comida para ele, sendo que mal mencionava ao Pestana que o café estava pronto. Ai, que bom, disse Sara vindo se sentar comigo na manta e beijando a testa da filha. Estava procurando você, meu amorzinho. A mesa de jantar estava coberta de travessas de comida deliciosa de verão e cercada pelas cadeiras descombinadas de costume. Tio Brad e tia Cristina se gabaram da vitória na competição de boias da tarde. Meus pais discordavam, e eu contei para tia Raquel todos os detalhes do novo namorado de Eli. Maico estava com Claire no colo e Sara os olhava com adoração, tirando fotos. E sentado no banquinho alto, Steph contaram para tia Júlia que queria começar uma horta na fazenda. De preferência na casa do Brejo, falou. Acho que é o gramado mais fértil. Finalmente, quando as tortas foram cortadas e servidas com sorvete, Pestana se levantou da cadeira e a mesa se calou. Hoje é uma noite especial. Começou, mas voltou atrás. Quer dizer, não é exatamente verdade. Toda noite com vocês, falou indicando a mesa. Minha família é especial. Dou valor a cada dia na praia, a cada passeio de trator no fim da tarde. Docinho e eu temos muita sorte de morar aqui e ver nossos filhos crescerem e os filhos deles crescerem. Como se obedecesse, Clary soltou um barulhinho. Todo mundo riu. Sim, senhorita Dupré, e temos sorte de ver até os filhos deles crescerem, disse Pestana sorrindo, as rugas mais fundas ao redor dos olhos. Mas hoje é uma ocasião especial, pois marca a inauguração de uma novidade na fazenda. Continuou e acenou para Docinho. Meu bem, por favor. Minha avó subiu para dentro da casa e todo mundo exclamou quando ela voltou com um troféu dourado reluzente. Peguei a mão de Stephen debaixo da mesa com os olhos ardendo. Eu já tinha adivinhado o que era, mas apertei os olhos para ler a letra elegante quando Dolcinho passou o troféu para o meu avô. O nome da minha irmã estava inscrito diversas vezes, acompanhado pelo de Stephen. A taça Clary Fox, disse Pestana. Agora será entregue ao vencedor do assassino a cada ano. Sei que vocês todos gostavam das medalhas de plástico, mas isso, falou olhando para o troféu com a mão um pouco trêmula. No ano passado jogamos em memória de Claire, e daqui em diante sempre jogaremos em memória de Claire. Nossa deusa assassina, concluiu Docinho. O legado dela será eterno. A mesa toda aplaudiu em solidariedade, apertei a mão de Steph e me levantei para abraçar meus pais. Minha mão secou minhas lágrimas e beijou meu rosto. Ah, e mais uma coisa, disse Pestana. Vários minutos depois, se serviram tranquilamente de uma terceira fatia de torta de pêssego. Seus alvos serão distribuídos à meia-noite. Saí da cama quando soube que meus pais estavam dormindo, apesar de eu saber que os acordaria ao sair. A porta e as dobradiças enferrujadas não tinham perdido sua magia. Não fique fora até tarde, Meredith, disse minha mãe sonolenta quando a porta se fechou atrás de mim. O vento me fustigava quando atravessei o campo de calça de pijama e blusa de moletom. E ri sem motivo ao chegar diante do casarão antes de me abaixar para recolher pedacinhos de conchas quebradas. Então fui de fininho até a parte da frente da casa para jogá-los na janela de Esther. Rapunzel, Rapunzel, meio sussurrei, meio gritei, desce logo aqui. A janela se abriu com um rangido. Só se me prometer me proteger, retrucou Steph no mesmo tom. Por acaso você tem uma faca? Eu ri, meu canivete estava, sim, em Páqua, em vez de escondido em uma caixa inútil em casa. Claro, falei, quem se meter no nosso caminho vai se ferrar. Stephen riu e saiu pelo telhado do alpendre sem dificuldade. Ele tinha pegado jeito desde o assassinato no telhado do ano anterior. Afinal, a gente fazia aquilo toda noite. Às vezes ali, às vezes no anexo, mas toda noite saímos para caminhar juntos. Tá, disse ele depois de descer por uma pilastra até o chão. Pronta? Ofereci minha mão, ele a pegou, me rodopiou para nos beijarmos. Pronta, falei. Assim seguimos. A gente falava de qualquer coisa nas caminhadas. Falava de tudo. Falava do futuro. Stephen tinha feito a transferência de Tulane para a Universidade de Vermont e estava animado para me ensinar a esquiar no inverno. Enquanto isso, eu estava animada de estar ao mesmo lado do país que ele, ainda mais no mesmo continente. Porém, eu ainda insistia nas surpresas de Stephen. Não fazia diferença se era uma folha de outono ou um jornal da faculdade. Quando chegavam os pacotes dele, quando eu via a letra dele, eu derretia e meu dia melhorava. Tá, concordara com ele, desde que eu volto a receber as cartas da Meredith. Naquela noite, o que discutíamos era assassino. Olhem para eles. Tio Brad acusaram um jantar ao nos ver os cochichos. Já estão armando.
Não estão, não, respondera Steph. Eu estava dizendo a Mary como ela está linda hoje. Eu precisava me esforçar para não rir. A gente estava armando, sim. Quem você tirou? Perguntei. Quem você tirou? Respondeu ele. Ele sussurrou o nome e depois, vamos fazer um novo pacto? Não, falei negando com a cabeça. Você já sabe que temos um. Eu me pendurei no corpo quente dele, envolvi a cintura com as pernas e os pescoços com os braços, passando a mão em seu cabelo. Porque eu te adoro, Steph, murmurei. Eu te adoro, mas te amo ainda mais. Tanto quanto eu te amo, matadora? Perguntou sorrindo no luar, um sorriso torto e perfeito. Não, respondi. Eu o beijei e ele me beijou. Depois de sair de fininho do quarto de Steph de manhã cedinho, visitei o carvalho antigo no limite do quintal do anexo e passei os dedos pelas marcas de Clary no tronco, imaginando a inscrição no troféu. Vou ganhar, sussurrei ao chegar à última marca. Este ano vou ganhar.